Olá, meu nome é Jantos Ferreira. Vou apresentar o artigo que foi aprovado no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba. Então, tem como título Análise da despesa com pessoal nos estados da região norte, sob o enfoque da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem como os autores eu, Jantos Ferreira, e Maria Omar de Salles Lima, ambos da Universidade Federal do Amazonas. Então, começando pela introdução, a Lei de Responsabilidade Fiscal constitui um progresso nas finanças públicas, pois trata de uma ação planejada e transparente que visa prevenir riscos e corrigir erros. Então, ela tem bastante influências externas, principalmente do FMI, do Fiscal Responsibility da Nova Zelândia de 94, do Tratado de Mestres da Comunidade Europeia e do Budget Enforcement Act dos Estados Unidos. Então, tem-se um problema de pesquisa e o objetivo: qual o comportamento da despesa com o pessoal nos estados da região norte referente ao Poder Executivo. O objetivo é verificar a evolução da receita líquida do Estado e a obediência dos limites de alerta prudencial global condicionado pela LRF por quadrimestre. Então, esse trabalho se justifica pela relevância que a LRF tem nas contas públicas, não cabendo apenas ao Tribunal de Contas vigiar os gastos públicos, mas todos os demais interessados em uma gestão responsável. Então, aqui a gente vai ter o referencial teórico, limite de alerta prudencial e global. Então, o executivo ele pode gastar 49% com a despesa com o pessoal da receita corrente líquida. Quando ele ultrapassa esses 49%, que ele é obtido através do somatório da despesa com o pessoal dividido pela receita corrente líquida vezes 100. Quando ele ultrapassa, ele tem que eliminar o excedente, um terço no primeiro quadrimestre e 2/3 no segundo quadrimestre. Quando ele não consegue, ele é punido pela LRF no artigo 23, como, por exemplo, não receber transferências voluntárias. Já o limite prudencial é 46,55. Quando ele ultrapassa, ele também sofre punição da LRF, como, por exemplo, não conceder aumento, hora extra, provimento de cargos públicos. Já o limite de alerta, 44,10%, quando ele é ultrapassado, ele não tem punições, ele apenas recebe uma informação do Tribunal de Contas, um sinal de alerta para ficar atento. Então, esses trabalhos que abordaram a LRF, Araújo Heral 2015, Silva Heral 2018, abordaram a LRF nos municípios, Jacinto Pereira 2016, abordaram a LRF no Executivo, Alves Freitas e Oliveira abordaram a LRF no Judiciário. Então, a metodologia é uma pesquisa descritiva, qualitativa e documental, coleta de dados e amostra da pesquisa. Então, os dados foram coletados no Sistema de Informações Contábeis do Tesouro Nacional e a amostra da pesquisa é abrangida pelos estados da Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá e Acre. Então, os dados foram tabulados e analisados na plataforma Excel. Então, agora chegou na análise do resultado, a gente vai ter o gráfico 1 da receita corrente líquida. A gente observa que o estado do Amapá foi o estado que mais cresceu em 2016, 25,73%, Roraima, 19,54 também em 2016 e Tocantins 15,68 também em 2016. Então observa que 2016 foi o melhor ano no período analisado, mesmo o país estando em recessão, conforme o IBGE. Então esses estados aí não conseguiram manter esse ritmo em 2017, sendo os estados que tiveram as maiores quedas na receita corrente líquida. Então já com a despesa com o pessoal em valores. Então, o Amazonas foi o estado que mais cresceu em 2019, com 16,41%, Acre, com 23,73% e o Amapá, com 24,40%. Então, esses foram os estados que mais cresceram a despesa com o pessoal em 2019. E esses dois gráficos eles são a base e a sustentação para o que vai ser mostrado agora na tabela. Então, a tabela é um limite da LRF por quadrimestre. Então, o número 15, 16, 17, 18 são os anos. O primeiro aqui é primeiro quadrimestre, 2, segundo quadrimestre, o 3Q, terceiro quadrimestre. Então, a tabela ela foi segregada por cores para melhor entendimento.
Os quadrados amarelos são os quadrados que ultrapassaram o limite global, o azul o limite prudencial e o verde o limite de alerta. Então, destaca-se que o Pará se difere dos demais estados por ter um Tribunal de Contas. Então, retira-se 0,4 do Executivo e passa para o Legislativo. Então, o limite global fica 48,6, o limite prudencial 46,17 e o limite de alerta 43,74. Então, começando a análise pelo limite de alerta. Então, como o limite de alerta é o menor, 44,10, consequentemente, quem ultrapassa o limite prudencial e o limite global passa o limite de alerta. Então, a gente vai usar todas as cores no limite de alerta. Então, a gente observa que Tocantins ultrapassou nos 15 quadrimestres, Amazonas também nos 15 quadrimestres, Acre também, aliás, em 14 quadrimestres e o Pará em 14 quadrimestres. Então, o limite de alerta ele não tem punição, é apenas um sinal de alerta que o Tribunal de Contas emite para o Executivo quando ultrapassado. Então, agora a gente vai para o limite prudencial, que está em azul. Então, ele vai pegar também o amarelo, porque o limite global é acima do limite prudencial. Então, a gente observa que o estado do Tocantins ultrapassou nos 15 quadrimestres, Amazonas em 14, com exceção de 2017 no segundo quadrimestre, Acre em 11 quadrimestres, o Pará em 7 quadrimestres e o Roraima também em 7 quadrimestres. Então, Rondônia e Amapá não ultrapassaram o limite prudencial no período analisado. Então, a gente observa que o limite prudencial ele tem punições previstas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como, por exemplo, não conceder aumento, hora extra, provimento de cargos públicos. E os que estão em amarelo aqui são o limite global. Então, o limite global é 49%, né, por todos os estados, com exceção do Pará, que é 48,6%. Então, a gente observa que o Tocantins ultrapassou em 12 quadrimestres dos 15 no total, e ele conseguiu eliminar o excedente só em 2016, no segundo quadrimestre, e em 2019, no primeiro quadrimestre. Então, outro estado foi o Acre, que ultrapassou em 5 quadrimestres, e em 2 ele não conseguiu. Nesse caso, ele ultrapassou 6,17. Então, ele teria que eliminar um terço em 2019, no terceiro quadrimestre, e seria 2,05. E ele eliminou apenas 1,43. Então, ele sofreu punição aqui nesse quadrimestre. Outro estado, o Amazonas, que ultrapassou em 3 quadrimestres e em 2 ele conseguiu eliminar. Aqui ele teria que eliminar e fez o contrário, né? Aumentou. Outro estado é o Amazonas, o Roraima, aliás, que ultrapassou em 4 quadrimestres e apenas em 2018, no terceiro quadrimestre, ele conseguiu eliminar o excedente. Aqui também, em vez de diminuir, ele aumentou. Então, nesse caso, o limite global ele tem punição prevista na LRF, no artigo 23, como, por exemplo, não receber transferências voluntárias. Então, nas considerações finais, descumprimento de todos os estados do limite de alerta. Então, não houve qualquer compromisso dos estados com esse limite. A dificuldade dos estados em eliminar os excedentes quando ultrapassado. Todos os estados que ultrapassaram o limite global, pelo menos um não conseguiu eliminar o excedente. O descontrole na despesa com o pessoal do estado do Tocantins. A gente observa que no limite global, por exemplo, ele ultrapassou em 80% do quadrimestre, que é bastante grave. E ele ultrapassou todos os limites, tanto de alerta quanto prudencial também. Já as punições no artigo 22 foram 54 quadrimestres em 5 estados e o artigo 23 foram 16 quadrimestres para 4 estados. Então a gente tem referências bibliográficas. Agradeço ao Congresso pela oportunidade de apresentar o artigo.